Hallo zusammen, hier ist Julius und heute möchte ich mit Ihnen mitteilen, wie ich die deutsche Sprache gelernt habe, und dafür vielleicht gibt es viel zu sagen, und ich möchte Ihnen bitten, einen Kuli und ein Heft vorzubereiten. E eu comecei falando em alemão para pegar o clima do vídeo de hoje, né? Que é sobre como eu aprendi alemão. E como eu falei, vai ter muita coisa que eu vou falar. Eu peço que vocês tenham aí, preparem uma caneta e um caderno, porque tem muito para falar. Espero que eu não fale muito, mas eu vou acabar falando, né? Conforme eu falei no vídeo de como eu aprendi japonês e inglês, quando a gente vai começar a aprender um idioma, é necessário ter uma motivação. E minha motivação começou em 1989, eu ainda lembro, como se fosse ontem, estava no segundo ano do segundo grau. Eu estudava lá no Colégio Martins, no Meyer, né? E tinha um cara muito amigo meu que, eu não sei porque o apelido do cara era Ninja, né? Era o Luiz, né? Eu não sei porque, o cara era dizendo de alemão, mas tinha ele puxado. Isso é outra história. Mas então, eu frequentava muito a casa desse amigo, e a avó desse cara, ela tinha sido casada com um alemão. Então ela falava idioma, gostava muito da cultura do país, então ela sempre me falava da literatura, do país, da língua, né? E dali eu comecei a me interessar pelo idioma. E sem contar com uma coisa que eu já citei anteriormente no vídeo do Estante do Peretchan, que é uma série que eu tenho que retomar. Mas logo nos primeiros vídeos eu falei de um dicionário de alemão que foi dado por uma correspondente que eu tinha, né? Esse dicionário aqui, né? Isso também foi motivação para estudar alemão, né? Porque eu trocava carta com essa menina, no meio do caminho eu comecei a escrever em alemão, né? Quer dizer, motivado também pelo interesse em aprender o idioma. Então começou em 89, né? E com essa motivação da avó desse meu amigo, mas esse dicionário, em 89 eu resolvi comprar o meu primeiro livro de língua alemã que eu tinha comprado, né? Na vida, né? Foi o livro Alemão para Brasileiros, que eu comprei em 89. Ele deve estar lá no Brasil, se minha mãe não jogou fora. Não, eu creio que ela não jogou fora, não, mas está lá. Então era um livro bem explicado. Infelizmente não tinha áudio, mas a gramática era bem explicada. Tinha bastante exercício, né? Que é um modo de um autodidata avaliar seu próprio avanço no idioma, porque ele vai fazendo os exercícios e vai vendo se ele internalizou aquele conteúdo, né? E 89, né? Então segui esse livro, o Alemão para Brasileiro. O segundo livro que eu comprei foi o livro chamado Alemão Sem Mestre, né? Eu acho que foi mais ou menos no mesmo ano, ou no ano seguinte, 89, 90, né? Então eu também estudei bastante esse livro. Também era um livro para autodidatas era da editora Porto, né? E também ele tinha as respostas dos exercícios. Então eu fui avançando nesses livros, né? E em 90 foi a primeira vez que eu estudei material com áudio, né? Foi 90, 91, não lembro a data exata, mas eu lembro que eu comecei a estudar com o curso da Globo de idiomas, né? Então eu comprava os fascículos, encadernava, né? E escutava as fitas todas, né? E só que, infelizmente, eu cometi um erro grave. Eu não diria... foi grave, porque me tirou a motivação de estudar alemão, porque eu tentei naquela época entender todas as declinações, né? Então entender nominativo, acusativo, dativo, falar perfeito, que é uma coisa que não existe, né? Nem no português nós falamos perfeito, nós cometemos erros, mas são os erros que nos levam a melhorar, né? Mas na época eu quis memorizar todas as declinações. O que aconteceu? Eu desanimei de estudar alemão, né? Então mais ou menos no final de 90, no começo de 91, eu parei de estudar alemão, né? E exatamente, 91 eu parei de estudar, né? Então 91 foi a época que eu entrei para a faculdade, também estava focando lá no japonês, né? Então a nova mudança de volta para estudar alemão foi em 92, porque eu comecei a fazer graduação na UFRJ em alemão, né? E ontem que finalmente caiu a ficha, né? Porque eu estava vendo meu histórico, tinha lá alemão 7º semestre, parece que eu fiz o alemão 7, né? Então as aulas de idiomas são de alemão 1, alemão 8, né? E eu terminei até o alemão 7, né? E nessa época vai aparecer o primeiro livro assim que começou a consolidar meu alemão, que é essa série chamada Sprachkurs Deutsch. Esse livro aqui que eu estudei, né? Sprachkurs Deutsch, da editora Sauerländer, Was Diester Weg. Verlag Sauerländer. É o nome da editora, né? Sauerländer. Então foi o primeiro livro que eu estudei. Agora eu não sei qual livro usa na UFRJ, essa editora aqui, né? Sauerländer. Na época eu estudei, no caso até o alemão 7, eu estudei os 3 fascículos desse livro aqui, né? Então foi Sprachkurs 1, 2 und 3. Então eu fiz esses 3 fascículos, né? Que são muito bons. E é um método bem intuitivo, né? Ele não fica te enchendo de gramática, como eu fazia um outro livro, não falando mal do livro, que é um livro que foi muito usado também no Goethe, que é um livro chamado Themen. Mas o Themen, ele te dava todos os paradigmas gramaticais numa folha, e eu acho que ele era muito confuso. Olha, esse aqui ele começa com diálogos, né? Deixa eu ver, tipo,
Guten Tag, ich bin Karlik und Sie. Então vem com os diálogos e uma coisa intuitiva para você aprender. Ele não foca muito em gramática, né? Mas na comunicação em si, né? Então foi com esse livro que eu comecei a aprender, né? Foram 7 períodos de alemão, né? E... sim, uma outra mudança depois para... então isso foi ano 92, né? Uma outra grande mudança no meu aprendizado da língua alemã foi... no caso, em 94, eu lembro que teve um evento na UFRJ, né? E um congresso de língua alemã. E nesse congresso de língua alemã, eles sortearam uma bolsa de estudos, né, de alemão, né? Então foi nesse ano que eu fui agraciado com uma bolsa do Instituto Bauhaus, né? Que é um curso tipo o Goethe Instituto ali no Rio de Janeiro. Eu não sei se existe ainda, né? Mas se existir, muito obrigado, Thea Schünemann, era diretora na época, não lembro se o sobrenome é esse, mas era Thea, né? Então eu ganhei uma bolsa de estudo e, interessantemente, essa bolsa de estudo era para fazer um curso preparatório para o primeiro certificado de alemão que eu tirei, né? Que é o Certificado Deutsch als Fremdsprache. Então eu fiz esse curso em 94, eu lembro que era corrido, porque eu morei sempre em São João de Meriti, né? E o curso era lá na Lagoa, então eu saía da UFRJ, né? Pegava uma carona sempre até a Lagoa. O curso era de 7 às 9 da noite, acho que era 2, 3 vezes por semana, né? Então eu me dediquei bastante a esse curso, né? Felizmente, baseado nesse curso, eu consegui aprovação no certificado ZDAF, Certificado Deutsch als Fremdsprache. Vamos ver se eu mostro ele daqui a pouco. Então, um certificado que começou a abrir mais o leque para mim, para a língua alemã, porque disse no certificado que é um certificado básico de língua alemã, mas para mim, ao meu ver, ele já é bem intermediário, né? Porque ele te dava já assim, um conhecimento da estrutura básica e muito vocabulário, né? Então foi aí em 94, né? E nesse mesmo ano também foi depois que eu passei logo nesse certificado Deutsch als Fremdsprache, foi a primeira vez, depois de quantos tempos estudando alemão? Bom, não era iniciante total no FRJ, quer dizer, na FRJ, porque eu já tinha essa base desses livros que eu tinha falado anteriormente. Alemão para brasileiros, né? Alemão sem mestre, esse curso da Globo que eu tinha feito, né? Eu acho que eu fiz praticamente todos os fascículos, né? E nessa época eu decidi fazer uma coisa que é muito importante nos estudos de línguas estrangeiras, que é parar de usar dicionário, quer dizer, geralmente que é escrito na nossa língua, para passar para um dicionário monolíngue. Isso também é coisa que eu fiz já na estante do Peretjan, mas foi em 94 que eu comprei meu primeiro dicionário monolíngue, que foi esse dicionário aqui da Duden, né? Então esse Deutsches Universal Wörterbuch von A bis Z, de A a Z, né? Z. Então foi a primeira vez que eu comecei a usar dicionário só em alemão, né? Isso aqui começou a ajudar muito a obter mais fluência, mais entendimento do idioma, né? Então 94, né? E também 94 foi um ano importante porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil por uma longa data. Então foi a época que eu fui para Okinawa, que me ajudou não só no japonês, mas nos outros idiomas, né? No vídeo lá do inglês eu falei que eu melhorei meu inglês lá quando eu estava morando em Okinawa. E uma outra coisa interessante que eu havia me esquecido, olha, não esqueci, né? Só não havia citado, é que em 94, nesse alojamento lá da Universidade dos Ryukyus, que é onde eu estudei, eu fiz amizade com um alemão, né? Eu acho que ele era de Berlim. Então eu vi ele qual era o meu nível do alemão, porque eu conversava com ele fluente, eu vi que o meu alemão era fluente já em 94, ou seja, depois de 2 anos de estudos árduos na FRJ. E eu também lembro que eu tinha um amigo da Áustria, um amigo de Viena, né? Ele até, por acaso, ele é professor na Universidade de Viena, né? Então eu conversava com eles ali, eu vi que meu alemão era fluente, ele não dependia também tanto de acento, porque esse austríaco tinha um acento diferente, um sotaque diferente, né? Eu lembro até hoje que foi a primeira vez que eu escutei um alemão fora ser o alemão da Alemanha, então eu lembro que geralmente no alemão padrão as vogais e I juntas são lidas como ai, né? Tipo, 2 é zwei, né? Mas eu lembro que esse austríaco ele falava zwei. E eu lembro que nessa época em Okinawa teve um festival que era chamado Tsunahiki, que é cabo de guerra. E eu lembro que isso em alemão padrão é Seilziehen. Seil é corda e Ziehen é puxar, né? Só que eu lembro que esse meu amigo ele falava Seilziehen. Ele pronunciava esse H no meio da palavra, enquanto que em alemão padrão você vai alongar a vogal que vem antes. Então, ziehen, né? Ziehen. Então ele pronunciava diferente, eu ria muito dele, né? Aí ele ficava bravo que eu ria dele, né? Então eu já vi ali que o meu alemão era fluente, eu falava com os falantes de alemão sem problema, 94, né? E... sim. E depois eu voltei pro Brasil, né? 95, né? E o próximo passo aí do meu aprendizado de alemão foi... quer dizer, eu terminei a faculdade em 96, né? Infelizmente não pude terminar, para tristeza ou alegria, né? Eu vi que eu tinha terminado o alemão 7, ou seja,
para eu me formar em alemão na UFRJ, faltava um semestre de língua alemã e acho que 2 semestres de literatura. Eu espero um dia poder pegar esses créditos e terminar minha graduação em alemão, mas eu terminei, né, e em 97, meu primeiro trabalho foi com língua alemã, né? Em 97 eu entrei para uma firma austríaca no Rio de Janeiro, então eu era tradutor de alemão e inglês, né, primeiro trabalho. E nessa época foi a primeira vez que com meu dinheiro eu consegui pagar um curso. Então o que eu fiz? Eu entrei no Goethe-Institut. Eu fiz o nível intermediário, só que com a minha história de não ter muito fundos para investir num curso, o que eu fiz, eu comecei a pular período. Então eu lembro que eu fiz prova, eu acho que eu entrei no intermediário 3, né? E nessa época eu usei esse livro aqui, né? Eu não sei se usa, se alguém está no Goethe-Institut ou tem um conhecimento, me fala qual livro que usa, né? Então eu usei esse livro, Mittelstufe Deutsch. Então eu terminei esse livro todo, né? Aliás, eu comecei a pular no período, né? Eu peguei acho que na lição 3, né? O resto eu estudei sozinho, né? Então um livro texto com mais o livro de exercício, né? Livro excelente para, fundamentar, assim, o conhecimento da língua alemã, até nível intermediário, que eu já digo que é avançado, né? E depois que eu terminei esse curso, eu fiz 1 ano de curso, né? No começo de 97, primeiro semestre eu fiz o Mittelstufe nível 3, e no final do semestre eu fiz o Mittelstufe 5, né? E a preparação desse, quer dizer, o intuito desse curso intermediário é preparar a pessoa para o próximo certificado que eu tirei, quer dizer, no final de 97, começo de 98, que foi o nível acima daquele certificado que eu falei anteriormente, que é o Certificat Deutsche Fremdsprache, foi o segundo certificado que eu tirei de alemão, que é o ZMP, quer dizer, Zentrale Mittelstufenprüfung, que o nome diz que é certificado de intermediário de alemão, porém, naquele quadro europeu de referência de idiomas, coloca esse certificado como correspondente a C1, né? Quer dizer, avançado, né? Então eu passei nesse certificado Zentrale Mittelstufenprüfung, né? E, bom, essa foi minha formação básica, né? Quer dizer, tendo terminado a FJ, tendo chegado avançado, né? E a minha jornada com a língua alemã continua em 98, quando eu vim para o Japão, né? Que eu não queria perder o idioma. Então o que eu fiz? Logo quando eu cheguei em Osaka, em 98, eu fiz um avançado no Goethe-Institut aqui de Osaka, né? Oberstufe. Quer dizer, já que quando a gente termina esse livro não tem muito para aprender em relação a gramática e vocabulário, a gente só tem a ter contato com mais textos para melhorar o vocabulário, né? Então foi esse Oberstufe no Goethe, né? E seguido isso, em 99 eu resolvi pegar um outro dicionário, também um dicionário mais portátil, porque esse Duden pode ser uma arma mortal, né? Nas mãos erradas pode ser uma arma, né? Porque ele é tão pesado. Então em 99 eu peguei meu segundo dicionário, né? Também inspirado pela minha professora lá no Balcos, quando eu estava no Rio de Janeiro, ela tinha esse dicionário que recomendava, né? Ele é bom porque ele é muito fácil de entender e ele é mais voltado para estudantes estrangeiros, também tem bastante exemplos, né? Também fácil de entender. Então usei esse dicionário por um tempo. Também mostrando aí que eu já era fluente em alemão, já não usava mais dicionário de alemão para outra língua, né? E para terminar essa minha jornada básica com a língua alemã, em 2004, quando eu me casei e fui morar para o lado de Tóquio, às vezes eu tinha algum trabalho de língua alemã e eu decidi, já que eu podia investir na época, a segunda vez acho que na minha vida que eu pude pagar um curso, eu fiz um curso novamente um curso avançado no Instituto Goethe de Tóquio, né? E como eu falei, depois que a gente termina, especialmente, o curso é tão bem feito no Goethe, ensina a estrutura e o vocabulário tão bem, que depois do Mittelstufe, para dizer a verdade, não tem muito para que aprender, a gente tem que praticar mais o idioma, né? E uma coisa que o professor na época me falou, ele falou que eu tinha, como é que ele falava? Eu tinha o conhecimento passivo da língua, eu tinha que passar ao conhecimento ativo da língua, porque eu entendia muito mais do que eu falava, né? Aí ele falou que na época, dein Deutsch ist mehr passiv als aktiv. Quer dizer, o seu alemão é mais passivo do que ativo, né? Então nessa época eu fiz esse curso, né? Eu lembro que eu ia para Shibuya toda semana, de Totig, dava 2h30, 3 horas de trem, né? Era um tédio, porque o povo não fala tanto como o povo de Osaka, mas eu fiz esse esforço, ia todo sábado, né? Tinha aula, se eu não estou enganado, de 1h às 5h, né? Em Shibuya sempre, né? O nome da estação é Ebisu, eu não lembro como é que vai lá, né? Então foi desse curso que o professor fazia, era assistir noticiários, ler artigos de jornal, quer dizer, coisa para levar o nível do alemão para o próximo nível, né? E nessa época ele usou brevemente esse livro aqui, né? Foi o último livro de alemão que eu usei, né? Da Oberstufenbuch, que é livro, simplesmente não tem muita gramática para aprender aqui, né?
é mais nossa, textos bem difíceis, com vocabulário bastante difícil, para a gente poder se acostumar a falar sobre vários assuntos. Tinha coisa aqui bem abstrata, né? Como é que é o texto aqui? Spiegeln der eigenen Wünsche. Espelho dos seus próprios desejos. Então é Prognose und Realität. Prognose, nem sei o que fala em português. E realidade. Então, uns textos bem difíceis. É mais para sim, a pessoa poder se desenvolver mais no idioma e pegar mais vocabulário. Então foi essa minha como é que fala? A minha história de como eu aprendi alemão, né? Eu queria fazer uma parte 2 porque tem uns livros que ficaram de fora aqui. E hoje eu ia mostrar o certificado, não mostrei, mas eu vou mostrar num outro vídeo com calma. Porque tem outros livros para mostrar ainda, né? Então eu queria saber ainda como... Eu queria saber para terminar o vídeo perguntando para vocês se vocês aprenderam alemão, se aprenderam alemão como foi, se fizeram graduação, qual foi o livro que vocês usaram, né? E agradeço por ter assistido o vídeo, né? Não ficou tão grande, longo quando eu pensei, mas já passou aqui de 15 minutos, né? Espero que vocês tenham paciência para assistir o vídeo, né? E peço que deem like no vídeo se gostaram, né? Assinem o canal, não esquece de ativar o sininho para quando tiver vídeo novo, né? E não esquece de compartilhar o vídeo, porque abençoa o canal, ajuda o canal a crescer. Então eu agradeço por ter assistido, né? E pode esperar que vai ter mais vídeo nessa série dos idiomas que eu aprendi ou estou aprendendo. Muito obrigado por ter assistido, um abração, tchau, tchau.